Pessoal, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa aula. E hoje teremos um assunto que eu achei bem interessante para estudarmos. Tá? Ele vai falar um pouco sobre parcerias e técnicas colaborativas. Tá? É um assunto bem interessante. E vamos ver se a gente consegue identificar se existe em algum lugar mais essas parcerias, tá? E essas técnicas que nós vamos utilizar aqui. Nós estudamos na semana passada e fizemos um trabalho em cima de uma empresa. Vocês lembram o nome dessa empresa, pessoal? Vocês fizeram até um trabalho sobre Água ele. limpa, eu acho. Água pura. Água pura. Água pura, água limpa, né? Então, como você já sabe, né, o atendimento das regiões mais distantes da empresa focal, né, que nós estudamos lá, vem passando, né, por problemas na distribuição em que os prazos não estão sendo cumpridos, gerando perdas nas vendas de produtos. A culpa, no entanto, não pode ser considerada apenas por conta da água pura, pois os distribuidores deles, tá, que atuam nas regiões afetadas, demoram em passar os pedidos. Olha, um problema aqui que nós temos. E demais informações, né, relativas à comercialização do produto. Relata-se ainda que as condições de transporte e armazenagem do produto não são as mais favoráveis, o que contribui para a falta de informação, avarias e vencimentos dos produtos. Então veja quantas situações nós estamos encontrando aqui, né, nesta empresa Água Pura, certo? Desde armazenagem, transporte, armazenamento, entrega do produto. Então são vários itens que realmente são difíceis, né, para esta empresa superar essas situações. Então a qualidade desses fornecedores não são das melhores, podemos dizer assim. Atualmente, o transporte é realizado pelas empresas distribuidoras, né, representantes. Tá certo? O assunto que nós realmente queremos tratar hoje vai falar sobre parcerias. Né? Como nós podemos melhorar essas parcerias? Nós vimos aqui, agora, nessa situação desta empresa, que eles têm sérios problemas, né, sérias dificuldades. E aí, eu nem sei se Nelson já chegou aqui. Nelson, tá por aí, Nelson? Deixa eu ver. Não, né? Nelson ainda não chegou. Mas algumas empresas, elas utilizam de seus parceiros, né, para trabalharem junto com elas. Aí vocês vão dizer, como assim, professor? Eu vi alguns casos, né, de alguns supermercados, como por exemplo, aí, por isso que eu procurei por Nelson, né, que utilizam bastante os promotores de vendas, né, para trabalhar no lugar dos próprios funcionários, certo? Então, assim, eles conseguem fazer uma economia muito maior, porque eles estão utilizando praticamente funcionários de terceiros. Tá? Então, se eu sou uma empresa e quero distribuir meu produto, eu tenho que ter esse meu produto esteja bem exposto, né, nas prateleiras. E aí a empresa, no caso supermercado, ela está se aproveitando dessa situação e usando meus fornecedores para abastecer a loja. Então, algumas utilizam essa técnica, essa estratégia. E nós vamos ver hoje, né, algumas estratégias interessantes, que é excelente, é muito viável para que nós possamos realmente ter uma economia de escala, tá certo? Uma economia de funcionários bem interessante com essa técnica. O nosso grande desafio, né, a partir de hoje, certo? Com o assunto que nós vamos estudar aqui, é criar, tá certo? Ou entender o desafio, não, elaborar uma estratégia e efetivá-las através de um plano para gerar colaboração entre os principais participantes da cadeia de suprimentos. Então, hoje nós vamos entender quais são estes
né, participantes que estão na cadeia de suprimentos, tá bom? E como eles podem, né, colaborar, né, com a nossa empresa, tá certo? E o que é que nós podemos dizer, tá bom, à empresa sobre este assunto? Como é que nós podemos ajudar a Água Pura neste assunto? Sempre lembrando que nós teremos, tá, como competência, tá bom, técnica, o conhecimento sobre os aspectos da gestão de canais de distribuição. Então, isso que nós estamos falando aqui é o que nós chamamos de competências técnicas. E da cadeia de suprimentos para tomada de decisão na gestão logística, a gestão de compras. E nós temos também a competência geral, que é conhecer os fundamentos, aspectos e métodos de gerenciamento da cadeia de suprimentos de uma organização e seus canais. Então vamos dividir bem essa situação aqui. Nós temos a princípio nossa competência técnica, em que essa competência, pela palavra ser técnica, ela está mais voltada ao micro, né, ao miolo da logística. Dentro desse miolo que eu posso dizer, né, dentro dela é o nosso canal, nosso canal de distribuição, certo? E dessa forma eu estou dizendo, eu tenho competência técnica, tá? Eu trabalho diretamente com transporte, eu tenho competência técnica no transporte. Em geral é no todo, né? Como nós vamos administrar esse todo. Para isso nós devemos refletir sobre como fazer para que as empresas sejam parceiras e não rivais. Tá? Qual o papel da colaboração neste ambiente competitivo? Então, nesse momento, nós vamos começar a entender e fazer, talvez criar algumas estratégias em que nós não precisamos brigar, né, discutir, né, sobre nenhuma rivalidade, tá bom? E sim criar parcerias, né, nesse nosso ambiente, tá bom? Tão competitivo que nós vivemos. Então, como é que eu vou pegar, tá, um rival e o tornar concorrente não, e fazê-lo ser colaborativo comigo? Tá? Nós já tivemos várias situações em que isso é possível, né, mesmo dentro, né, de algumas empresas, como empresas de chocolates, né, Nestlé, Garoto, algumas delas fizeram parcerias, né, e algumas delas são uma só hoje. Como nós citamos também, né, algumas situações aqui de veículos, né, onde carros são fabricados em parcerias, onde eram rivais, eram concorrentes, de repente fizeram parcerias e estão juntos. Tá? Como fazer para que as empresas colaborem entre si? Quais técnicas e métodos que podem contribuir para a colaboração? Então, hoje nós vamos compreender muito mais técnicas, tá certo? Para que nós possamos trazer esses parceiros, tá bom? Para serem nossos colaboradores. Então, nós já sabemos quais são os pontos importantes e a complexidade de um projeto, tá bom? Desde sua elaboração até sua implantação. Observem os produtos à sua volta. Será que existe algum produto que é fabricado em apenas uma única empresa, sem depender de nenhuma outra organização? Vocês podem me ajudar a responder isso aqui, pessoal? Será que existe algum produto que é fabricado em apenas uma única empresa, sem depender de nenhuma outra organização? Tem ou não? Eu acho difícil. Só se for um produto muito básico, agrícola, alguma coisa assim, não sei. A Coca-Cola não? A Coca-Cola não precisa de nenhum outro produto? A Coca-Cola precisa do plástico para fazer a garrafa PET. Exatamente. Da embalagem dela, né? É difícil, pessoal. É muito difícil dizer, hoje, qual empresa é totalmente
independente, não precisa de nenhuma outra empresa. Né? Então, é difícil dizermos. Né? Mas um exemplo, né, são os smartphones. Alguns modelos são fabricados em cadeias, que além de várias empresas envolvidas, estas estão muitas vezes em diversos países. E essas empresas acabam por entregar partes isoladas, né, de seus produtos a outras, menores ou maiores, para que ajudem a entregar seus produtos final ao consumidor. Por mais, final, né? Mas por que e como isto é realizado? Se nós lembrarmos bem, tem um produto, um celular aí que é muito famoso, né? Não sei nem se eu for desenhar aqui, se dá nada aqui, né? É uma maçã, é? Eu vejo que é uma maçã comida, né, gente? Tem a partezinha de comida, que é a Apple, né? A Apple, pelos meus conhecimentos, 70% dos seus componentes, né, eles são da Samsung. Né? São da Samsung. Ou seja, esses componentes são feitos na Coreia, são feitos, né, em outros lugares, e depois eles vão para outros países, né, para serem montados. Claro que a Samsung faz com exclusividade, né, para a Apple. Tá? Então é um acordo que eles têm entre si, não pode nem usar nos próprios aparelhos deles. Eles têm que inventar uma outra coisa, uma outra tecnologia para seus aparelhos. Então eles concorrem entre si, mas muitos produtos deles vão para o seu, né, parceiro, que é a Apple em si. Se já é complexo decidir onde, como, quando e quanto, né, imagine repassar essas decisões para empresas externas. Então, na seção 2.3, né, nós já falamos de parcerias. Para o funcionamento eficiente da cadeia de suprimentos, é necessário que exista sinergia entre os elos da cadeia. Então, hoje em dia, não tem como, de uma forma nenhuma, nós começarmos a ter, e nós já vimos isso aí, um processo de distribuição, tá bom? Do fornecedor até o cliente, consumidor final, sem ter uma parceria, um elo, né, bem organizado, bem estruturado entre si. Existe um negócio que é chamado, bem interessante, chamado de consórcio modular. Tá? E existe uma fábrica, que é a fábrica de caminhões da Volkswagen, lá em Resende, que ela conseguiu colocar esse consórcio modular. E vocês vão ver como é interessante essa situação que eles fizeram. No estado do Rio de Janeiro, né? Talvez seja um exemplo mais do que eficiente para ilustrar o que desejamos que você compreenda. Vamos ver aqui. Todo chão de fábrica, né? Toda empresa, toda fábrica, a gente chama de planta, né? Planta fabril, né? Trouxe um novo formato ao segmento de veículos pesados, no caso de caminhões. Mas pode ser feito isso em qualquer outro. O conceito é baseado, né, na ausência. Aí vocês podem perguntar, como é isso, professor? Na ausência? Tá certo? E olha bem, na ausência da própria montadora na linha de produção de seus veículos. Então vocês já podem imaginar como é possível, né, a Volkswagen, tá, ter uma fábrica lá, né, uma montadora lá de caminhões, e na sua planta fabril, né, ela tem um conceito baseado em ausência, tá certo? Da própria montadora na linha de produção de seus veículos. Já imaginaram como isso seria possível? É como se eu tivesse uma fábrica de roupas ou de bolsas, digamos assim, tem os seus acessórios e eu faço, né, eu crio o conceito, né, eu utilizo esse conceito de ausência da própria montadora, ou seja, eu me ausento desse trabalho, eu ausento todos os funcionários desse trabalho.
Já perceberam como isso poderia ser meio complexo? Ou não tão fácil de entender? Vamos lá. A pergunta é, vocês sabem como isto ocorre? Alguém tem ideia do que nós estamos falando aqui? No caso aí, professor, ela empresta a linha de produção, empresta entre aspas, né? A linha de produção para outras montadoras, ela produz chassis para outros também, no caso da Volkswagen. Seria isso? Como é que seria isso? Isso é interessante também, porque existe essa troca, né? Nós sabemos que existe essa troca de chassis, troca de motores, troca de câmbio, troca de um bocado de coisa aí. Esse caso aqui, não. Por incrível que pareça, é muito diferente, tá certo? Esse caso aqui é espetacularmente, tá? Um conceito muito bom. Então, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para vocês. É como se nós sabemos, por exemplo, se eu vou aqui na Fiat, não, na Jeep, né? Aqui próximo da gente, nós sabemos que lá na planta dele, lá, Fabril, lá, certo? Existe, tá bom? Né, a indústria central, por exemplo, tá bom? A indústria central aqui deles, né? E dentro do polo, né, existem vários fornecedores que estão lá próximo, e nós já conversamos isso aí, é o consórcio, né? Também, vários fornecedores, né, distribuindo essa mercadoria que eles precisam. Lembram disso que nós já conversamos algo parecido? Então, o que acontece? Puxa, a Fiat, a Jeep, no caso, não tem problema nenhum, porque todos os seus parceiros estão aqui perto, né? Todos eles estão pertinhos um do outro e podem se movimentar e podem ser ordenados, ou seja, coordenados, né, pela matriz, tá bom? E justamente é essa sujeito aqui, né? Vamos dizer que seja a Jeep, né? Tá? Então, pessoal, nesse caso aqui, nós temos um consórcio, né? Um consórcio fabril, onde está todos os fornecedores para entregar esse equipamento. No caso da outra fábrica, eu achei bem mais interessante do que o que eles fazem aqui com essa fábrica aqui no estilo consórcio. Veja bem, ó, de uma maneira mais simples do que possa parecer, né? Ao menos na teoria, né? As tarefas, certo? As tarefas no que dizem respeito à montagem que ficam a cargo do fornecedor. Opa, vamos aqui só entender o seguinte. Ó, de uma maneira mais simples do que possa parecer, né, ao menos na teoria, né, as tarefas no que dizem respeito à montagem, tá certo? Não estamos falando da tecnologia, não estamos falando de projetos, estamos falando de montagem, tá certo? O projeto já foi feito, o protótipo está pronto, né, mas a montagem é diferente. Veja que a montagem aqui ele está dizendo que fica a cargo dos fornecedores, certo? Agora, esses fornecedores eles chamam de parceiros, né? Que reunidos montam o veículo como uma linha de produção normal. Como isso é possível? Nós sabemos que, por exemplo, nós temos, escolha um carro aí, por exemplo, eu tenho um Corolla. O pneu que vem no Corolla é da própria Toyota? Sim ou não? Não. Não, tá certo? É um parceiro. O que é que acontece? O que é que eles fazem aqui? Ele deixa, digamos que seja do Firestone, por exemplo, né? Eles deixam o cara entrar dentro da sua fábrica, criam uma parceria, né? Dentro da sua fábrica para fazer montagem. Então, em vez de um funcionário deles montarem esse pneu, eles dizem, ó, vou comprar o pneu de você, você vai para a minha fábrica e bota uma equipe lá para montar esses pneus, certo? Então, isso vai acontecendo, ó, dentro das instalações da empresa, né? Contratante, né? No caso aqui, a alemã é Volkswagen, tá bom? Um exemplo aqui. Então, este é um caso em que, em vez de eu contratar, vamos colocar um paralama aqui, ou para-choque. O para-choque vem de um fabricante de plástico qualquer.
Então, você vai produzir esse para-choque e vai instalar nos veículos. Com isso, eu estou me ausentando da montagem desses próprios. Deu para compreender, pessoal? Ou tem alguma dúvida? Não, tranquilo. Ó, o fornecedor de primeiro nível, né, agora ele não só fornece primeiro nível, né, mas participa literalmente do processo produtivo, pois são eles que montam os seus veículos, no caso, os veículos da Volkswagen. Então, veja que jogada espetacular que eles tiveram nesse momento, né? Que estratégia, né, incrível, que eu vou contratar fulano ou Beltrano para produzir algo e, além de produzir, eles vão lá montar para mim. Claro que tudo isso tem um treinamento, tem toda uma qualificação, eles são responsáveis, né, pela montagem do produto, são responsáveis pelo equipamento que está sendo colocado lá. Então veja que como a empresa se ausenta, tá, de certa forma, dessa responsabilidade, né? Ela ainda é responsável pelo veículo. Existe o controle, o padrão de qualidade para isso, mas ela está utilizando terceiros para fazer o seu trabalho. Então veja que jogada de mestre, né, que a Volkswagen, né, na área de caminhões tiveram, certo? Então eles colocam, tiram, se ausenta, né, tira seu pessoal, não preciso ter pessoal, porque eu tenho agora parceiros que não só fornecem para mim, mas também participam da linha de montagem. Eles montam para mim. Então isso aí é uma jogada espetacular, uma jogada de mestre para essas empresas, né? Então, se você observar, a empresa conseguiu, né, que seus fornecedores não ficassem restritos ao sistema convencional de terceirização. Ó, tu produz, me traz o produto, eu vou lá e monto. Não. Eles até colocaram uma responsabilidade a mais para estes, tá certo? Que seria, né, apenas montar uma parte do produto final e entregar ao seu comprador. Vocês lembram de um exercício que nós fizemos, né, no início, que era fabricar ou terceirizar? Era mais ou menos a ideia assim, né? Se era melhor o quê? Terceirizar, tá certo? Ou fabricar, tá? E aqui, nesse sentido, eles falaram o seguinte, não, é melhor terceirizar. Então, já estavam terceirizando o produto, não estavam fabricando. E, além de terceirizar, os terceirizados estão montando esse produto para eles, certo? Com esse sistema, a responsabilidade passa a ser bem maior, pois qualquer atraso, né, na entrega será visível na próxima etapa, no caso, um outro fornecedor, que automaticamente já estará cobrando. Então, veja que, rapaz, eu fiquei assim, maravilhado, né, com esse assunto, pelo fato de que eu tenho um produtor, eu tenho um fornecedor, ele vai lá montar para mim um produto. Só que para ele montar esse produto, ele depende de outro fornecedor, que vai montar também. Então, ou eles se tornam parceiros entre si, ou não conseguem montar. Ou eles são bem responsáveis, entregam o produto na data e na hora exata, tá bom? A quantidade correta, eles montam direitinho. Se eles não fizerem isso, eles vão atrapalhar o outro fornecedor. Claro que para se chegar a esse estilo, esse método, tem que ser muito, mas muito eficiente na cobrança dessa qualidade. Porque eu colocar, né, todo um caminhão, todo um veículo meu na mão de fornecedores para isso é uma coisa assim muito arriscada, mas que dá certo, que pode funcionar realmente, né? E eu não vejo por que não fazer. Então isso pode ser aplicado não só na área, tá certo? Em veículos, né? De montagem de veículos, pode ser aplicado em muitas outras áreas, tá certo? É claro que eu não vou chegar assim, por exemplo, estou construindo minha casa ou sou uma construtora e diga assim, ó, vou cobrar tijolo, né? Tá bom. Então, fornecedor que eu compro tijolo, tu vai me vender o tijolo e ainda vai colocar lá, vai montar as paredes, né? Ou o cara que eu compro lá a argamassa, ele vai me fornecer a argamassa e ainda vai fazer a massa. Também não é por esse sentido, né? Não dá, nesse caso não dá certo. Mas há outras situações que podem dar certo,
tá certo? E talvez no futuro, essa história que eu falei a vocês de construção também dê certo. Né? No momento eu não vejo muita viabilidade disso, mas talvez no futuro, sim. Certo? Resolução, né, para este problema, que traz consequências imediatas para a próxima etapa de fabricação, que antes não era sentida pelo fornecedor, apenas pela própria Volkswagen. Tá? Então, a Volkswagen, muito esperta, inteligente, e show de bola para ela, né? Jogou a responsabilidade para quem? Para seus fornecedores. Tá? Então, seus fornecedores começam a participar da fabricação do produto e na montagem desses produtos. Então, veja que coisa muito interessante. O que a Volkswagen faz agora? Ela apenas faz o quê? Fiscaliza, né? Mantém o controle de qualidade nesse sentido. Então, vamos lá, pessoal. O processo conhecido como consórcio modular pode ser utilizado em outros segmentos do mercado, como de confecções ou até mesmo de fabricantes de artigos esportivos? Como seria a sua atualização em outros tipos de segmento? Então, o que é que vocês me dizem agora? Estou precisando agora de opinião de vocês. Que outro tipo de segmento nós poderíamos fazer para que esse produto, esses fornecedores possam, além de fabricar, né, montar o produto também? Quais são as ideias que vocês dariam? Um ramo de calçados, por exemplo, né? Por exemplo, a Nike ela não tem nenhuma fábrica. Toda a produção é terceirizada, ela só é dona mesmo da marca. A Nike? Isso. Ela não, a Nike, a Reebok, nenhum deles não tem nenhuma fábrica. Nada. Tem um calçado que a parte de borracha é feita por um fabricante de pneu ali, só não me lembro qual. Onde é isso aí que você está me dizendo? Você lembra onde ficam? Eu vou ver se eu acho aqui. É um calçado que a parte de baixo da borracha é feita por uma fabricante de pneu para durar mais. Vou ver se eu acho. Não, tudo bem, beleza. Ótimo. Mas a fabricante de pneu vai lá e monta o solado no sapato? Acho que ela faz, né? E dá para a empresa? Ou não? Não, ela pode até fazer, tá bom? E aí realmente, né, dá para a empresa. Isso aí realmente é totalmente possível. Mas aí ela montar, chegaram a montar, o rapaz aí, acho que foi Francis, né? Francis, né? Falou aí sobre calçado, né? Nike, por exemplo, eles não montam nada, né? É tudo terceirizado. Foi isso? Alguém falou sobre isso? Estão online ainda? Aí, pessoal, quem foi que falou aqui sobre a Nike, por exemplo? Professor Fio, o que acontece? A Nike, eu acredito que outras também façam, muitas outras também façam isso, né? Ela não tem nenhuma fábrica, ela não tem nenhuma linha de produção, nada, zero. Zero de produção. Ela é totalmente só o projeto, né, o design e a marca em si. Toda a Mas a parte de, Nike, toda a parte de eu, produção é terceirizada por fábricas que geralmente ficam ali no Oriente, ali, Tailândia, por aquela região. mas Inclusive, aí é diferente. Aí é diferente. Tu tá entendendo? Vou dizer por que é diferente. É como se eu dissesse o seguinte, olha, eu crio um projeto, né, de alguma coisa, por exemplo, né, digamos aqui um projeto desse suporte aqui para celular, tá? E aí eu quero saber, pronto, o projeto eu tenho. Agora, quem vai fazer para mim isso aí? Porque eu não tenho fábrica, eu não tenho maquinário para isso. Aí eu vou atrás de alguém que se dispõe a fazer para mim. Tá? Então, eu não tenho isso, um custo exato. do produto, né? Eu estou pagando para uma fábrica fazer. O caso que nós estamos falando aqui, tá certo? Então, vamos lá. O caso que nós estamos falando aqui é o seguinte, né? Eu tenho aqui, nesse caso aqui, por exemplo, né, um veículo aqui desmontado, digamos assim, né?
E aí, na minha fábrica, o projeto é meu, tá certo? A fábrica é minha. Eu apenas sei como se eu dissesse o seguinte, ó, pneu, certo? Deixa eu mudar a cor aqui. Pneu. Quem vai me fornecer o pneu? A Firestone, por exemplo. Beleza, tu fornece e monta agora. Tá, chassis, né? Essa parte aqui, essa estrutura aqui do veículo, né? Vamos lá de novo, essa estrutura do veículo, certo? Quem é que fornece? Sei lá, um metalúrgico aí qualquer. Eu forneço para você, beleza, tu vai fornecer e vai montar lá para mim. Os bancos, né? Quem é que fornece? Sei lá, uma outra empresa. E assim por diante. Então, cada parte do veículo, essa aqui vai ser fornecida, né? A pessoa que fornece também tem a responsabilidade de montar esse produto. O motor pode ser a tecnologia deles, mas eles precisam de parcerias, né? Porque a bomba pode não ser da fábrica, eles vão utilizar a bomba de um outro fabricante. Tá bom? O radiador também, o para-choque. E vocês observem que num veículo desse, ele precisa ter um processo, né? Etapas. Então ninguém pode chegar aqui, a carroceria, né? Eu vou fazer e vou colocar. Não é assim que funciona. Primeiro tem que ter o chassi. Quando coloca o chassi, a segunda parte deve vir da carroceria. Então veja que um começa a depender do outro nesse sentido. E quem está fazendo é o fornecedor. E quem está lá? É a Volkswagen, né? No caso aqui. Certo? A Volkswagen. No caso, professor, a Jeep trabalha assim, que ela traz as empresas para perto dela, né? Para Isso. poder elas fornecerem e montarem. Eu não sei, eu confesso que eu não sei se na Jeep, eu desconheço a informação que na Jeep, os próprios fornecedores que estão lá dentro estão montando. Você conhece essa informação? Professor, Oi. Anne, eu trabalhei como jovem aprendiz em uma das empresas da Jeep. Tá, E era dos bancos, né? Que montavam os bancos. beleza. Isso aqui, né? Então, assim, eles trabalhavam só com os bancos, mas já saía tudo organizadinho, ia pra Jeep, né? Direto pra Jeep, e lá que eles colocavam tudo no lugar, mas já saía basicamente tudo montado. Mas a pergunta que eu faço, quem é que colocava dentro do veículo? Era o próprio E a- fornecedor? Não, né? Eu acredito que não, é o pessoal da Jeep. Isso, exatamente. Então, é isso que eu Eu estou dizendo para também vocês. acredito que é a empresa principal, é a Jeep. A Eles Jeep. Mas é a montam tipo Jeep. pedaços e mandam o negócio pronto para eles só colocarem no lugar. Pronto. É a Jeep, sim, Exato. professor. Tem um aluno aqui que frequentemente não assiste aula, que é o Alex, que trabalha lá. Ele trabalha na parte de painel, né? Então, realmente é isso aí. A Jeep pega tudo já pronto para montar. Eu fiz uma visita técnica, eu acho que em 2016, e realmente é isso aí. A fábrica se impõe de fazer toda a montagem do veículo, lógico, com um consórcio modular, com o fornecedor fabricando tudo aí na própria área deles, né? Mas é a Jeep que Sim, monta. sim. E é basicamente tudo robotizado. Sim, sim. Com certeza. Correto, correto. Só precisa do ser humano para alimentar as máquinas. Ó, mas vejam que esse processo que a Volkswagen ela lançou, ele se torna um pouquinho mais lucrativo para a própria empresa, talvez mais eficiente, né? Porque ela reduz o seu pessoal e trabalha só diretamente com o fornecedor. Não é verdade? Vocês compreenderam essa situação? Então, a pessoa lá, o fornecedor que está fazendo os bancos, como contou, além de fornecer e entregar arrumadinho, ele instala dentro do veículo. Então, para que eu vou precisar mais de um funcionário na Jeep, se fosse o caso da Jeep, né? Para que eu iria precisar mais de um funcionário da Jeep na minha planta fabril, né? No meu chão de fábrica? Não preciso mais. Se meu fornecedor pode montar para mim, então eu não preciso desse funcionário. Então veja que jogada que eles fizeram, tá certo? Para reduzir os custos deles. E aí, claro, que lembrando que tem que ter um controle de qualidade enorme, porque eu estou deixando a minha responsabilidade na mão de terceiros. Certo? Então, esses terceiros têm que ser muito confiáveis. Mas, claro, se eu quiser manter minha parceria, digamos, com a Volkswagen, digamos, com a Jeep, eu tenho que ser confiável. Né? Porque se eu não for confiável, eles vão me trocar ligeirinho por outro fornecedor e ainda pagam alguma multa, com certeza.
Mas, assim, a jogada não é só fornecer, é fornecer e montar, certo? É como cada vidrozinho desse aqui do carro, tá bom? Cada vidrozinho desse do carro, a, a empresa que fabrica chegasse, entregasse os vidros prontos e tivesse uma equipe da própria empresa pronto para instalar. Então, para mim, isso é uma jogada espetacular. Já não bastava ser, né, tudo dentro da área fabril, né, todos os fornecedores estarem lá perto, porque facilita muito o controle, facilita muito a logística, a velocidade, tá bom? Facilita em muitas outras coisas. Agora vai ter que montar. O fornecedor mesmo vai ter que montar isso aí. Claro que o produto sai um pouquinho mais caro, né, porque eu tô economizando outros custos, né, o meu próprio custo pessoal, e eu estou colocando na responsabilidade de terceiros. Lembre-se que é o seguinte, nós estudamos uma aula passada aí sobre o núcleo de competência, né? E na questão do núcleo de competência, eu vou decidir onde é que eu vou pegar minha mente, né? Onde eu pego minha mente e eu vou focar em quê? Em vendas, em estratégias, em quê? Eu vou focar na montagem de produtos, na fabricação, ou eu vou focar em vendas? Entende? Então, as empresas estão começando a distribuir mais suas funções, né, delegando mais, né, suas tarefas, digamos assim, para que ela possa criar foco em apenas uma situação. Que situação seria essa, no caso? Tá, seria a própria situação de vendas, por exemplo, né, de mercado, de novos mercados. Então, ela cria um foco para isso, ela cria uma energia para isso, e não se preocupa tanto com o outro, porque ela já deixou arrumadinho. E o fornecedor que fizer besteirinha já sabe, né? Não vai estar mais lá para a próxima besteira. Só faz uma. Então, na minha opinião, né, esse para mim é muito melhor ainda do que o que a Jeep já faz. Que é muito bom, claro, tudo robotizado, mas tem que ter pessoas lá dentro, com certeza. Né? Mas é muito melhor ainda ter pessoas que, além de terceirizar, além de fornecer, eles mesmos colocam. Aí a pergunta que eu faço para vocês: vocês concordam comigo? É uma opinião só minha? Ou vocês, assim, discordam e pensam diferente? Vamos abrir essa discussão aqui para entender melhor? Vocês podem falar, tá? Guarda. Uma coisa que certamente deve ocorrer com essa metodologia é uma diminuição do custo muito grande com mão de obra, né? Mão de obra direta. E quais seriam os riscos que podem ocorrer nesse tipo de consórcio modular? O que me sugere? Perda de qualidade, anomalias na produção, vícios de produção, foi assim. Eu acho que esse é um risco. Eu vejo isso como um risco. Talvez tenha outros aí, não sei. Deixa eu ver se eu consigo, se a gente consegue aqui transferir um vídeo, tá? Eu vou sair um pouco do slide, certo, pessoal? E vou entrar aqui no YouTube para ver se eu consigo mandar para vocês um videozinho justamente sobre consórcio modular, né? Deixa eu ver. Consórcio modular. Um videozinho pequeno. Ó, eu vou fazer um teste, vou tentar colocar no ar para ver se vocês conseguem ver, tá? Aí vocês me dizem. Conseguiram, pessoal? Ver o YouTube aqui no caso? Sim, pode soltar. Só Sim, pula E o anúncio, por favor. o som também? O som também do vídeo? Sim ou não? Você deu play já? bota aí Não saiu, play não. pra gente ver aí. Deu uma travadinha, não foi? Mas eu vou colocar o vídeo, tá certo? Veja se vocês conseguem escutar o som, tá?
Pessoal, a pergunta é, vocês estão conseguindo escutar o som do vídeo? Nem o vídeo, nem o som. Não, professor. O vídeo dá pra ver, Vamos mas ver o som não. O som não está chegando, não é isso? Mande o Isso. link no grupo do WhatsApp, professor. O que eu queria passar aqui para discutir agora. Tem alguma coisa que eu Boa vi ideia. consideração. É quanto tempo, professor, esse vídeo? 10 minutos, tô vendo ali. Bota e 10 minutos a É gente, 10 a gente minutinhos. discute. Oi? Coloca Bota esse no link grupo do aí, WhatsApp. a gente olha e 10 minutinhos a gente volta e discute. Isso, WhatsApp mesmo. É mais fácil, eu acho. Acho que eu apertei alguma tecla aqui que desativou o som da mídia, sabe? Deixa eu ver se eu acho. Vou fazer o seguinte, eu vou jogar o link no grupo, vocês assistem aí e a gente comenta. Acho que é mais Beleza, fácil, melhor. né? Beleza. Vou tentar fazer É isso, ver se dá melhor. certo. Pronto. Pode ser sim, vamos lá. Professor, Ó, fecha tá lá só no o áudio, grupo. por favor, esses 10 minutos. Vou fechar o áudio, tá? Pronto, beleza. 10 minutinhos, eu vou contar a partir de agora, 10 minutos, tá bom?
Vou trabalhar, nada. Mais frio hoje.
Terminou o vídeo, professor. Todos terminaram o vídeo aí, pessoal? Gostei do repórter. No final de tudo, vocês faz o quê? Só faz virar a chave, ver se está funcionando. Finalizou. E funciona 100%. E aí, pessoal, o que vocês têm a comentar aí sobre esse processo? Rapaz, em primeiro lugar, estou de boca aberta com o processo dele. Professor. Eu, como sou da área de montadora, sou de uma área diferente, boca aberta aqui. Desde o início do processo, o nascimento do chassi até eu vou ligar a chave, como o encarregado falou aí no final. Fantástico, cara, esse processo. Mas falando em si do vídeo, depois que a gente vê, funciona muito bem, né? Assim, um sincronismo muito bacana aí, em toda a cadeia, né? Em todo o processo. Você vê aí as peças vão pegando, né? Passando, só não vê, professor, em quanto tempo o caminhão fica pronto no final, né? Porque cada processo tem um tempo, né? Deve ter quantidade de funcionários, gira aí então 20 minutos, outro processo 15 minutos, mas no final eu não consegui enxergar o total de tempo para montar o caminhão. É interessante, eu gostei. Interessante, não é? Veja como é uma situação em que a empresa se torna economicamente bem sustentável e termina utilizando todos os fornecedores para trabalhar para nós. É genial essa jogada de mestre. E outra, o fornecedor ele é responsável pelo próprio produto que fornece. Tá? Então, eles, se der alguma coisa errada, eles estão dando o próprio tiro no pé, né, nesse exato momento. O processo para literalmente, né? Se uma das etapas furar, o processo para literalmente. Pois é, exatamente. Né? Mas processos são assim, pessoal. Eu estou na empresa lá, na empresa onde eu trabalho, estão refazendo lá os processos. E aí eu estou lá como consultor, né? Eu fico brincando como consultor, eu quero ganhar por isso, tá, pessoal? E aí eu fico mostrando para eles, olha, tem que deixar tudo bem amarradinho, porque se dá alguma coisa errada, né, e a gente identifica o que foi que deu errado, a gente sabe de onde partiu esse erro. Qual foi a etapa do processo que errou. No caso desse modular, é tão interessante, né, do consórcio modular, é tão interessante, que você não consegue ir para a etapa seguinte, enquanto não resolver a sua etapa. Compreenderam? Vocês perceberam isso aí? Sim, percebeu. Né? Então, é um negócio muito amarrado, muito seguro, é uma corrente, né? Certo? É um elo, realmente, que você só consegue partir para a próxima etapa se aquela etapa estiver bem feita, estiver bem arrumadinha. Tá? Senão você vai entregar para o outro fornecedor, e talvez deve ter uma entrega, né, de fornecedor entregando o outro, alguma coisa desse tipo assim, né? Você vai entregar para o fornecedor algo com falha, só para atingir o tempo. Não dá. Né? Então, tem que ter as duas áreas trabalhando em si. Ó, é claro, pessoal, que os fornecedores, os parceiros, eles devem ser escolhidos, né, por muitos fatores. É como se fosse assim, escolhido a dedo, né, bem detalhadamente. Não somente custo e entrega, mas também por sua competência técnica e experiência de mercado, no caso do consórcio modular, que nós citamos aqui. Então, é a qualidade que vai importar, a responsabilidade, o desejo do fornecedor continuar fornecendo para nós, porque nós colocamos, né, a vida de outras pessoas em risco no caminho desse, e é o nome da empresa Volkswagen. Ninguém vai, depois que acontecer um acidente, vai dizer, a ITA, né, que é um fornecedor de câmbio de marcha, né, dos veículos, de câmbio, o câmbio quebrou. Ninguém vai dizer, a ITA que não presta. Não, vai dizer, os carros da Volkswagen não prestam, né? A gente generaliza tudo. Tá certo, né? Tá certo. É porque ela que escolhe seus fornecedores. Eu já tive veículos de outras marcas, não vou dizer o nome dela aqui, tá bom? Para não criticar, mas eu ficava impressionado. Tinha
Eu vou dizer logo o nome dela, que eu não aguento o negócio da Fiat. Eu comprei um carro da Fiat e o ar-condicionado era um barulho danado, pessoal. Era um zumbido, zzz, você acelerava, ele, zzz. Aí eu fui lá, reclamar, e olha, esse ar-condicionado está muito barulho. Né? Se estiver na potência 2, você não consegue ficar dentro do carro. Quando você parte para a potência 3, é que melhora o som, né? Abafa. Aí eles disseram, não tem jeito, é um problema do fornecedor e todos os carros saem assim. Vocês estão entendendo assim que tipo de qualidade é essa? É essa a resposta que eu gostaria, né, como cliente, de receber? E aí eu falei, cara, o problema é de vocês, o fornecedor é de vocês. Vocês têm que encontrar um outro fornecedor que não coloque mais um compressor que faça tanto barulho, né, dentro do ar-condicionado. Resumindo, ninguém fez nada, ninguém corrigiu nada. Eu vendi o carro com esse barulho mesmo e ponto final. Tá? Então, assim, são coisas que, assim, poxa, eu não vou comprar mais porque a Fiat está utilizando aquele fornecedor. Eu não compro mais carro da Fiat, ponto final. Quem gosta aí, fica à vontade, pode comprar à vontade. Mas é assim, eu tomei decisões, né, porque são besteirinhas que eu sei que foi de fornecedores, que ela não exigiu qualidade desses fornecedores. E diz assim, no caso a concessionária aqui, né, que dava assistência técnica, é o problema do fornecedor, a gente troca e acontece, a gente troca e acontece. Isso é um problema deles, né? Eu não tenho nada a ver com essa história, certo? Então, são situações que queimam. Então, nesse caso da fábrica de caminhões da Volkswagen, veja a responsabilidade com fornecedores que eles têm. Né? Então, o fator é muito, muito mais do que além custos, né? Que é além de entrega. É qualidade pura, responsabilidade pura, certo? Isso é de extrema relevância, ficando evidente que a substituição de um determinado fornecedor no decorrer do processo irá ocasionar, né, diversos problemas também para outras empresas envolvidas no sistema operacional. Então, até isso é um problema. A gente mudar no meio de um processo de um fornecedor. Porque eu vou ter que colocar um outro na linha de produção, treinar ele, vai afetar o próximo, que é o seguinte, né, fornecedor. Todo o sistema operacional, ele está, nesse caso aqui, tá certo? Prejudicado. Então, é muito importante que esses fornecedores sejam muito bem escolhidos. É fácil? Não. Tá? Mas é possível encontrar. Tá? Uma das coisas que ajuda bastante, eu vou dizer para vocês, nessa questão de qualidade, é dizer assim, olha, nós vamos fazer um contrato. Se você não cumprir o seu contrato, a gente faz isso aqui com vocês. Bota uma multa pesada, e aí eu quero ver o cara pensar diferente. O nosso maior problema é que hoje nós não temos muitas multas, né? Nós não brincamos com multas aqui. Certo? As pessoas entregam para a gente atrasada, a gente compra. Os Correios, por exemplo, é campeão de atraso, né? Muitas vezes. Às vezes entregam na hora, vamos, venhamos e convenhamos, né? Mas também atrasa. E quando atrasa, e aí? Fica só por isso mesmo. Tá? Eu atraso toda a minha operação. Então, quando tiverem multas, e existe um cálculo, né, para atrasos também de mercadorias, né, que é feito, que realmente gera multas. Tá? Então, fica evidente que nesse sistema, né, de consórcio modular, que existe compartilhamento entre as empresas. Então, não dá para ter rivalidade. Não cabe dentro de um processo modular rivalidade. Tá certo? Só cabe parcerias. Né? Não, mas não só de atividades operacionais, mas também de responsabilidades, como eu disse para vocês anteriormente. Então, esse tipo de sistema, ou a gente tem parceiros conosco, ou melhor, não tem. Anteriormente, né, a implementação do sistema, né, a montadora, além de atuar no chão da fábrica, tinha que administrar, né, mais de 400 fornecedores. Com o novo modelo, ela tem 7 módulos, cada um sob a responsabilidade, né, de um ou mais parceiros. Olha para isso. Antes, eu tinha quanto? Ó? Eu quero administrar mais de 400 fornecedores. Agora, aí vocês viram lá que existem os módulos, né, da fábrica lá. Módulos a módulos. Quantos módulos foram que vocês viram lá, pessoal? Vocês lembram? Eita, aí pegou.
Acho que foram 5, se eu não me engano. Era chassi, montagem de chassi, montagem de motor, Freio, cabine né? Você- e sistemas. Acho que era 5. 5, né? Então, com certeza, 400 fornecedores não cabem em 5 processos desses. Né? Então, esse novo modelo, né, que traz muita responsabilidade, tá bom? A gente coloca nesse sistema aí a responsabilidade maior sobre os parceiros. Então, o parceiro que quer ser fornecedor, digamos, da Volkswagen nesse sistema, o cara tem que ser tampa de custo, como se dizia antigamente, para não ter nenhum problema nessa situação. Existem módulos, né, que são de responsabilidade de mais de uma empresa, né? E nós vimos lá, tinha um motor, tá? E tinha um câmbio, né? Tá certo? O motor tinha câmbio, que cada um tinha suas responsabilidades, tá certo? Tinha também, se não me engano, lá na carroceria, quem que soldava a carroceria e um outro que pintava, não é isso? Que pintava a carroceria, não sei se vocês lembram. Em que cada uma, no caso, né, desses parceiros, dessas responsabilidades dentre os fornecedores, né, com sua especialidade. Então, um é especialista em pintura, o outro é especialista em solda, outro é especialista em colocar caixotes de pneus, a suspensão do veículo, os eixos do veículo, no caso lá, né, produz, né, ou monta uma pequena parte do produto final, seja ele um subconjunto, que pode ser, no caso do chassis, né, ou quase toda a totalidade, né, do chassis do veículo, que, por sua vez, em que será agregada mais uma parte e assim sucessivamente, até termos um produto montado em sua totalidade. E aí agora faz a pergunta, né? Você deve estar se perguntando, e os outros fornecedores? Tem mais fornecedores, né? Não é possível, tá bom? Pois bem, eles agora são de responsabilidade dos parceiros moduladores, tá? Então, viu que existem módulos lá, os parceiros moduladores são responsáveis por eles. Dentro da proposta de desverticalização, olha que nome legal, muitas vezes iremos nos deparar com o termo outsourcing, sabe? O que significa esse termo? Vamos lá. Outsourcing pode ser definido como utilização de terceiros, né? Já ouviram falar dessa palavra aqui? Out-input e input. Lembram disso? Entradas e Input. saídas, né? Exatamente. Aí auto, né? Auto é saída, fora. Searching, né? Quer dizer, tá certo? Deixa eu tentar falar aqui. Searching, né? Quer dizer fonte. Fonte de onde? De fora. Tá certo? É a fonte de fora. É. Então vamos lá. Pode ser empresas, pessoas externas. Ou seja, pegando o exemplo anterior do consórcio modular, as empresas que efetivamente montam os veículos, que prestam serviços ou realizam alguma parte da operação para as empresas contratantes, no caso do nosso exemplo, que era a Volkswagen, né? Então, o outsourcing é uma ferramenta de acrescentar valor a um negócio, convertendo em centro de custo interno no serviço externo, permitindo a libertação de recursos da organização e dos gestores para concentrar a sua atenção nas áreas de negócios de elevada importância da estratégia. Aqui nós estamos vendo duas coisas, e eu já falei um no início. Primeiro, que é um núcleo que nós temos, né, de negócio, ou um núcleo de conhecimento, tá bom? O que eu quero realmente, né, me concentrar, e a empresa, no caso aqui, ela quer se concentrar em áreas de negócios que são estratégicos para ela conseguir outros novos mercados, né?
Então, quando a gente faz esse outsourcing, né, eu pego uma fonte de fora para administrar uma fonte interna minha, isso está me ausentando, como eu iniciei logo no início, né, de algumas responsabilidades, porque aí eu vou me deslocar para outro lugar e fazer meu trabalho. Bem? Deu uma cortada aí, foi? Então vamos lá. Temos algumas perguntas aqui. Por que as empresas realizam, né, o outsourcing em seus serviços ou processos? A resposta pode ser um pouco abrangente demais. As razões podem ser várias, mas geralmente podemos pensar em algumas questões mais específicas, como, vejamos então, financeira. Pode ser mais barato um processo externo do que mantê-los como parte da sua empresa. E aí nós temos o exemplo. Para algumas empresas é mais interessante pagar para um escritório de recursos humanos contratar ou dispensar alguns funcionários. Compreender a situação? Então isso é outsourcing, né? Eu pego a fonte de fora para resolver problemas meus. Do que manter um colaborador remunerado na própria empresa para realizar esse serviço. Talvez porque o ciclo de funcionários que são demitidos ou contratados seja pequeno, ou o que não necessitaria de um especialista, que iria ter uma boa porção do seu tempo ocioso e remunerado, já que a quantidade do trabalho seria pequena. Tá? Isso me lembrou uma coisa hoje que aconteceu lá na empresa. Já comentei com vocês que o dono lá da empresa ele é alemão. E aí ele perguntou assim, por que, com esse novo plano do governo aqui, né, de deixar a pessoa metade do tempo em casa e a metade do tempo no trabalho, certo, pessoal? Por que, né, essas pessoas estão recebendo por estar em casa e não estão trabalhando? Ele fez essa seguinte pergunta. E aí eu fiquei olhando para ele pensando, né? Eu já tinha esquecido por que foi que o governo fez isso. Mas depois eu lembrei do que seria. E aí na cabeça dele ele dizia o seguinte, é melhor eles trabalharem, eles não estão ganhando o salário completo, só que a metade eu estou pagando, a metade o governo está pagando. E vocês lembram por que o governo fez esse tipo de medida, pessoal? Evitar demissão. Também para evitar a demissão. Tem um outro também propósito. Se eu só trabalho meio expediente, aí meu empregador só paga também meio salário para mim e o governo paga o outro. O governo praticamente está pagando a outra parte para dizer se fica em casa e não fica junto com os outros, né? Porque vai ter aglomeração de pessoas. Também é um dos casos para isso. Tá? E aí eu tive que convencer ele queria botar a gente para trabalhar mais. Eu tive que convencer ele, digo, se tu fizer isso, né, tu vai estar quebrando aí a medida provisória aí do governo, tá bom? Esse termo contratual, ele está pagando para ficar em casa. Né? A outra parte eu venho trabalhar e você paga. Aí foi quando ele era alemão, né? Ele ficou meio receoso com a situação. Mas é mais ou menos isso. Né? Deixar a pessoa ociosa é um problema dentro das empresas. Isso é uma grande reclamação que nós encontramos no serviço público, sem questionarmos esse assunto, que não tem nada a ver. Mas ociosidade gera muito dinheiro. Né? Dinheiro negativo para a empresa, né? A empresa está gastando sem o trabalhador realmente. Então, pessoal, terceirizar, e nós já, não sei se vocês lembram do cálculo que nós fizemos sobre terceirização, seria bom fazer outro dele, né? Lembram disso? Sim ou não, pessoal? Lembra não? Uma das primeiras aulas, né? Eu acho que eu vou precisar refazer com vocês, né? Porque vale a pena, né? Lembrar e entender na prática como funciona isso aí. Olha, outra questão. Know-how. Tá? Outro motivo para ser, né? Poderia ser por conhecimento técnico, né? Então imagine uma empresa que contrate serviços externos para a implantação e manutenção da tecnologia da informação.
Como a implantação de um sistema de controle ou até mesmo manutenção de computadores tem mais equipamentos, né, esse tipo de serviço requer conhecimento específico. Putz, eu não vou contratar, eu não vou ter um funcionário só para fazer isso, né, uma implantação. Então, a organização, né, não dispõe desse tipo de mão de obra, ficando mais fácil a contratação deste tipo de serviço a cargo de uma empresa especialista na área. Então, muitas vezes é mais barato eu terceirizar do que fazer. Isso acontece até com a gente, pessoalmente, até porque a gente não conhece, a gente não tem know-how para isso, conhecimento. Então, muitos de nós vai fazer algum serviço dentro de casa e termina contratando alguém externo. Senão, eu mesmo faria. Vocês compreendem? Então, essa situação, né, em que eu devo contratar uma pessoa externa é porque eu não tenho tempo para fazer, eu estou fazendo outras coisas. É como se eu fosse, por exemplo, uma coisa fácil, simples, que é trabalhoso, mas é simples de dizer, né? Que é faxina doméstica. Ora, eu e vocês, qualquer um de nós, poderíamos fazer uma faxina na nossa casa. Mas, se eu for parar para estar fazendo faxina dentro de casa, eu vou perder meu tempo de ganhar dinheiro com outras coisas. Então, o que a gente faz? A gente terceiriza. É a mesma ideia, certo? Também vemos casos onde ambas estão presentes. Então, pense em uma empresa varejista que venda móveis e eletrodomésticos. Qual o seu nível de conhecimento ou experiência na logística de armazém e distribuição de produtos? Algumas delas não têm, outras têm, né? Certo? Outras pensam que tem e não tem, né? Terminam botando os pés pelas mãos, tá bom? Então, vejam bem, ela quer manter seu conhecimento e foco naquilo que faz melhor, que no caso aqui é vender. E aí ela faz o quê? Ela terceiriza suas entregas. Tá? E aí, assim, se ela passa, né, a se preocupar também com a armazenagem e distribuição, pode ocorrer, né, de não conseguir realizar, né, nenhuma atividade nem a outra de maneira eficiente. Certo? Então, tem muitas empresas, né, na área de vendas que terceirizam, tá, toda a sua armazenagem e terceirizam a sua entrega também. A Ambev, por exemplo, ela é especialista em terceirização. Quase tudo lá é terceirizado. Terceiriza a armazenagem, terceiriza a entrega. Claro que ela coloca os padrões, né, de qualidade que ela quer e as empresas têm que se adequar a esses padrões. E ela mesmo fiscaliza para ver se as empresas estão se adequando ou não a tais padrões que ela está colocando para todos. Né? Então, imagine você adquirir um produto por uma empresa varejista pela internet e o produto demorar alguns dias a mais para ser entregue, pois apesar de já estar disponível, a nota fiscal ainda não foi liberada, pois por ainda, né, não ter chegado ao centro de distribuição, porque o correio não chegou. Então, são situações que acontecem realmente, que acontecem em atrasos, né? Às vezes, eu percebo algumas compras que a gente faz pelo Mercado Livre, por exemplo, que ele diz assim, olha, vai chegar em tal dia. Da tal dia não chega, aí você manda uma mensagem para eles, não, a gente reprogramou a rota, né? Digamos assim, reprogramamos a entrega. Porque realmente alguns dos elos, né, não chegou a tempo, tá bom? Né? E aí a nota fiscal às vezes fica difícil de ser emitida. Tá certo? Ó, no nosso país, tá, temos exemplos deste tipo de práticas quando compramos e recebemos as chamadas notas fiscais pela internet. Tá? As notas fiscais pela internet, notas fiscais eletrônicas. Né? Eu fui lá liberar alguém que estava entrando agora, aí me perdi aqui. Ou quando vamos, né, a um supermercado, mas também pela internet, né? Porque quando a gente compra um produto assim online, eles mandam já a nota fiscal online para nós, né? Ou pelo menos o acesso dela online. Tá? Então, quando nós vamos, né, a um supermercado e ao entregarmos o produto ao operador de caixa para pagarmos, o mesmo passa o produto, né, por um leitor óptico. Tá? E aí eu pergunto para vocês, qual a necessidade, né,
de se passar um produto assim pelo leitor óptico, né? Qual é realmente essa grande medida? Qual a grande importância da empresa para isso? Hoje em dia. Quem é que pode me ajudar? Pessoal? O auxílio da eletrônica torna os processos mais ágeis, né? Sim, mas a pergunta é, né? Qual o propósito real, né, de eu passar? Aí você está falando de agilidade, ótimo, é mais ágil mesmo, né? Então, eu tenho que passar o produto para um leitor óptico. Né? O que é que isso, que benefícios me traz, eu sendo uma empresa fazendo isso? Acho que como a empresa tem tudo interligada com TI, aí vê, por exemplo, parte financeira, se realmente o produto foi vendido, se o estoque, produto que foi, né, retirado, se precisa ser reposto, ver a quantidade atual. A própria conferência, né, que agiliza, em vez de a pessoa estar verificando, vou realmente abrir aquele produto. Eu acho que se alguém já fez toda a montagem correta, já foi verificado, ali já confere. Se o destinatário é o mesmo que fez a compra. Acho que tem coisas nesse sentido assim. E como tudo é automatizado, então outros setores, na hora de um relatório, ou saber alguma informação, acho que fica tudo mais fácil, né? Todos os outros são beneficiados, né? É uma cadeia de informação. Isso mesmo. Ótimo, muito bom. Ó, a primeira fase, né, que virá a nossa cabeça muitas vezes, pode ser, ele fala com certeza será, mas pode ser, né? Para baixa no estoque, né, daquele produto, né? Eu passar o produto lá e ele está dando baixa no meu estoque. Também, né? Também isso é muito importante. Né? Mas será que é só isso? Por trás dessa ação, as informações podem estar sendo enviadas como forma de dados ou códigos eletrônicos, né, para diversas áreas da organização e da cadeia de suprimentos. Então, vamos ver o seguinte: muitas empresas já trabalharam utilizando esse tipo de tecnologia para realizar reposição automática. E aí, nem sei se meu amigo Nelson está na sala, né? E hoje ele não está na sala, né? Ficou meio difícil de ver. O amigo Nelson, que é supermercado, né? Ele sabe muito bem disso, né? Que existem sistemas dentro da empresa, software. Eu vou passando a mercadoria, né? Pelo leitor óptico, né? E aí ele vai dando baixa no estoque. Só que essa baixa vai informando, né, ao fornecedor a hora da reposição automática do produto. Então ele sinaliza e faz automaticamente o pedido, sem ter que precisar de um comprador lá para fazer esse pedido. Mas o sistema ele já delibera automaticamente, né? Certo? Então, a questão da reposição, para realizar essa reposição automática, né? Não por ela própria, mas pelo seu fornecedor, né? A muitos quilômetros, né, de onde é efetivada a própria venda. Então, nesse momento, a gente já está o quê? Diluindo o vendedor, diluindo o comprador, né, dessa situação. E aí o gatilho, ele é disparado automaticamente, tá? Sem saber, né, pelo próprio consumidor final do produto. Por quê? Porque ele está interligado ao sistema daquela empresa que está passando lá suas mercadorias, está dando saída nas suas mercadorias, o estoque está baixando e assim vai mandando as informações. Isso muitas vezes é importante, dependendo da demanda, entendendo essa demanda. Qualquer falha disso aí pode ocasionar, né, ou falta do produto ou até mesmo um excesso de estoque, porque está chegando mercadoria, né, muito automaticamente. Então, também precisa, às vezes, do ser humano para estar observando, estar parametrizando todo o sistema. Certo? Vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui, pessoal, a água pura, e vamos auxiliar ela na implementação, e aí nós vamos conversar aqui mesmo, tá? Nós vamos auxiliar ela na implementação de uma rede colaborativa,
junto à sua cadeia de suprimentos, com base aprendida nesta sessão e nas anteriores, que vocês fizeram o exercício, né? Você decidirá sobre a estratégia e métodos para a implementação do ambiente colaborativo. É possível modificar a linha de raciocínio e diminuirmos as relações de conflito entre os parceiros de negócio, transformando-os em um processo em que todos ganham e o foco é o atendimento do cliente, não é mesmo? Então, devemos nos lembrar que toda decisão visa a melhoria dos serviços prestados, né, para o melhor atendimento possível a nossos clientes. Então, nós temos algumas questões aqui, tá? Qual seria? Primeira, definir as empresas que deverão trabalhar em parceria e colaboração. Tratando aí da água pura, que empresas nós poderíamos citar aqui conosco, tá certo? Que podem ajudar nessas parcerias. Quais são as empresas? O que é que a água pura fabrica, pessoal? Ela trabalha com que produto? Ela invasa água mineral, não é isso? Exatamente, né? Então, que parceiros nesse momento poderiam estar fazendo parte, né, desse processo produtivo deles? Fornecedores do garrafão, por exemplo. O próprio fornecedor de garrafão. Garrafão, embalagem. A etiqueta. Embalagem, que é aquele rótulo. Isso, o rótulo, exatamente. Né? O rótulo, o lacre. O lacre, né? Então, existem vários parceiros que podem entrar no negócio. Aí vem a outra questão aqui, ó. Analisar a necessidade de realização do outsourcing em alguns dos elos da cadeia de suprimentos. A pergunta que eu quero fazer para vocês agora é o seguinte. Deixa eu ver, alguém está com o áudio aí. Deixa eu ter o áudio aberto aí. É Robson. Cuidado, Robson. Ó, pessoal, vamos lá. Existem duas coisas, né? Nós falamos de consórcio modular e outsourcing, tá? Qual a diferença de um e de outro? Vocês lembram? Conseguem distinguir a diferença? Eu posso ter falado e as pessoas não podem ter compreendido a diferença, né? Ainda não ficou agora, muito claro para mim, professor, essa questão do outsourcing. Não ficou claro não, foi? Tá. Então, professor, eu dei uma pesquisada aqui em outsourcing. Outsourcing é como se fosse uma privatização, uma terceirização. É uma terceirização, né? Certo? Mas vamos lá. Foi França que não compreendeu muito bem, foi? Isso, professor. Ó, vamos lá então. Nós falamos, mas França, compreendeu bem a questão do consórcio modular? Sim, perfeito, perfeitamente. Pronto. A diferença desse aqui é o seguinte, vamos citar o exemplo aqui da água pura, tá certo? Como o nosso amigo aí falou sobre terceirização, privatização, que ele falou, né, mas a palavra seria terceirização, né? O que eu faria aqui no caso? Eu iria mesmo ter meus próprios caminhões para fazer a entrega, ou eu contrataria uma empresa externas para fazer as entregas desses garrafões? Qual seria talvez a lógica melhor? Seria melhor terceirizar esse serviço, né? Pronto. Isto é outsourcing, certo? Porque lembra que out quer dizer fora, né? E sourcing quer dizer fonte. Então, fonte de fora. Então, eu vou atrás de uma fonte fora para fazer o serviço que eu poderia fazer. Mas eu não quero gastar minhas energias com isso. Eu contrato alguém para fazer isso. Eu quero gastar minhas energias com novos mercados, com novas estratégias, com novas tecnologias, por exemplo, né? Então, com muitas outras questões. Né? Então, aqui nesse caso, poderia ser que eu vou contratar uma equipe para carregar os caminhões, tá certo? E a outra equipe para distribuir essa mercadoria. Certo? Então, nesse momento, eu terceirizo. Né? Pronto, foi até a Ambev, né? A Ambev ela terceirizava. Todo o pessoal lá da área de distribuição da logística deles era terceirizada.
Então, tinha um pessoal que fazia o carregamento nos caminhões. E tinha um pessoal que pegava os caminhões e fazia a distribuição das suas mercadorias. E isso é outsourcing. Eu estou terceirizando esse elo, né, da minha cadeia de suprimento. Ficou melhor agora, Francisco? Entendido. É fácil, né? Basicamente, terceirizar atividades não essenciais, né? Não, só essenciais também, né? Mas atividades que eu não quero, né, colocar meu núcleo de conhecimento, tá certo? Tem um nomezinho em inglês que diz, não é tanto nome em inglês que eu não aguento mais, tá certo? Meu núcleo realmente, né? Tá certo? Nesse assunto. Se eu vou me preocupar com a Ambev, não se preocupe com a Coca-Cola, sim. Não, a gente faz a entrega. A Coca-Cola não, a gente mesmo faz a entrega. A Ambev não, a Ambev terceiriza as entregas dela. Eu não quero me preocupar com entrega. Eu quero me preocupar com vendas. Com produção e venda. Bom. E aí ela terceiriza, né? Isso é o processo do outsourcing. Ok? E nesse caso aqui, da água pura, né? Poderia ser também uma situação que ela poderia utilizar. Concorda comigo? Ok, concordo. Tem alguma outra ideia que ela poderia fazer aqui, nesse caso? A contabilidade dela poderia ser também externa, não é isso? Sim, sim. Veja que não é posicionar logística, assim. Contabilidade. Sim. A empresa lá que eu trabalho, a contabilidade é externa, né? Então é outsourcing, né? A gente não vai contratar um contador para ficar só dentro da nossa empresa. Ela não tem tanta necessidade assim. Então a gente vai e terceiriza essa contabilidade. Olha a outra. Analisar e avaliar os métodos de elaboração que mais se adequam à necessidade da cadeia de suprimentos na água pura. Então aqui a gente vai poder, né, utilizar, né, algumas ideias, né, que podem ajudar melhor a cadeia de suprimento da água pura. E nós já citamos algumas, né? Pode ser distribuição das mercadorias, né? Pode ser o carregamento dos caminhões, tá bom? Se esse caminhão vai ser frota própria ou terceirizada é uma história, tá bom? Se só serão os motoristas terceirizados e a frota serão própria, vou ter que ter um mecânico, né? Então é melhor terceirizar tudo para não ter que ter uma oficina mecânica e eles serem responsáveis por isso. Compreende? Então, nós vamos avaliar toda essa situação, que é mais adequado ou não. Ou dizer assim, não é adequado, não vale a pena, é melhor a gente ter nossos próprios caminhões, porque as entregas estão atrasando muito. Certo? Então, são ideias assim que acontecem. Eu via muito essas questões quando eu estava na Ambev e com a Coca-Cola. Né? A Coca-Cola queria fazer sua própria entrega porque ela acreditava que ela tinha mais controle, né, da sua equipe nas mãos se fosse tudo frota própria. A Ambev não. Eu boto o controle de qualidade e os parceiros os fornecedores vão ter que se adequar a esse controle de qualidade. E eu me preocupo com outra coisa. Então são mesmo segmento, bebidas, né, isso, mas assim, estratégias diferentes de entrega. E aqui o último, né, acho que é definir quais resultados, melhorias, né, pretende alcançar com a implementação de um sistema colaborativo à sua respectiva metodologia. Então, cada item desse que nós citamos aqui, nós teremos que definir quais os resultados. Se eu vou terceirizar, quanto eu vou, né, economizar com isso? Será que meu cliente, será que eu terceirizando a entrega sai mais com melhor qualidade do que se eu mesmo fizesse a entrega? Entende, pessoal? Então, essa é quantificar, né, mais ou menos, toda a implementação que nós vamos utilizar. Compreenderam? Alguma dúvida até agora, pessoal? Não, professor, tranquilo. Ótimo, muito bem, então. Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês aí, tá certo? Eu espero que tenham entendido bem a aula de hoje, que eu achei bem interessante, bem legal, bem produtivo, tá bom? E nós vamos partir, né, para o nosso encerramento aqui da aula, tá? E agradeço muito a presença de vocês e até a próxima, né, pessoal? Vocês já falar nisso, em falar